Dirigimos com paixão. Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você? Nós estamos aqui para te ajudar. Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente. E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu. Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conect Trânsito, o programa que conecta quase tudo ao trânsito, com o apoio luxuoso aí da Bateu Resolveu, aplicativo que entrega em até 48 horas um laudo pericial do seu sinistro. Para conhecer um pouco mais do serviço aí da Bateu Resolveu, é só você mirar a câmera do seu celular, aí esse QR Code está aparecendo na tela, e conhecer um pouco desse serviço aí da Bateu Resolveu, um dos nossos apoiadores aqui do programa. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas, mantenedor aí do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito, e autor dessas duas obras aí que você vê na sua tela. Primeiro, o Efeito Transformers em Trânsito, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. E o segundo, mais recente, é a Indústria, que são percepções de um agente de trânsito. Esses dois livros publicados aí pela editora Filos, nossa mais nova parceira aí do canal, que sem a qual não seria possível, terem sido publicados. Então convido a todos aí a conhecerem um pouco do trabalho da Filos Editora. A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente. Estamos atuando por volta de 4 anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, e nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística, mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando pensamentos. Tá aí, então, editora Filos projetando pensamentos. Bem, sem mais delongas, então vou chamar nosso convidado, que é uma pessoa aí muito importante, está com uma agenda corrida aí, achei que por pouco não chegaria a tempo na nossa live, mas chegou aí e veio nos prestigiar com o seu conhecimento. Conectando, então, o trânsito, a mobilidade, a economia, de uma cidade, de um estado, de um país. Senhoras e senhores, apresento a vocês meu grande amigo, professor de economia aí, Eli Matos. Eli, seja muito bem-vindo ao canal. Oi, Rodrigo, tudo bem? Prazer estar aí contigo, uma satisfação. Beleza, satisfação toda minha. Agradeço aí ao aceite aí. Foram longas as tratativas, Consegui um horário de agenda dele, mas a gente conseguiu. Mas deu. Então, sem mais delongas, já para aproveitar o máximo o nosso tempo aqui, que é curto, para o tamanho conhecimento aí que tu tem, a ideia é a gente ficar aí numa live de no máximo 30 minutos, Vamos então para o nosso primeiro quadro, que na verdade embora o título possa parecer, ele é baseado em um dito popular que as pessoas costumam utilizar quando se referem a outra pessoa que, segundo elas, não tem muita importância, que não é nosso caso aqui, mas é aquele famoso, quem é o fulano na fila do pão? A ideia aqui é mais fazer um desafio, digamos que tu chega lá na PUC, lá, onde tu dá aula, e antes da aula tu chega na lancheria lá para tomar um cafezinho, e na fila desse cafezinho tu encontra ali um reitor, sei lá,
potencial aluno, né, que possa, de repente, começar um projeto, iniciar um projeto, e tu tem só aquele tempo, né, da fila ali para te apresentar. Então, dito isso, pergunto, quem é Eli Matos na fila do pão? Essa é uma pergunta ótima. Cara, eu me classificaria, eu acho, como fundamentalmente professor de economia e pesquisador de questões sociais e ambientais, cara, é isso que eu faço. E é por isso que eu já conversei contigo, inclusive, e também já escrevi sobre isso na minha coluna, sobre trânsito, porque trânsito é um elemento fundamental em termos de desenvolvimento econômico. Então, por mais que eu não pesquise trânsito propriamente, eu pesquiso questões relacionadas a bem-estar, a desenvolvimento econômico, ao papel do Estado, por exemplo, em desenvolvimento econômico. Então, trânsito, por exemplo, faz parte disso, né? Então, fundamentalmente, se eu tivesse que responder isso de maneira muito, muito objetiva, é isso. Eu sou professor de economia e pesquisador em questões sociais e ambientais. É isso que eu faço. E colorado, né? Claro. A melhor parte, eu diria, né? Claro. Beleza, então, ele desafio concluído aí, com sucesso, né? Vamos então para o nosso segundo quadro aí do canal, que assim como o primeiro, ele também é baseado, né, num dito popular, bem conhecido aí. No entanto, é um dito que as pessoas, né, uma expressão que as pessoas utilizam quando lhes é questionado, né, sobre um assunto segundo as quais não tem muito a ver, né, com a sua área de atuação, com a sua área de conhecimento. O Eli já deu um pequeno spoiler aí, né, que nos fez perceber que a economia tem tudo a ver, né, com trânsito e mobilidade. Mas explico que esse canal, né, assim como já expliquei para o Eli, né, quando fiz o convite, que o objetivo desse canal não é só entrevistar pessoas ligadas, né, diretamente ao trânsito, que atuem diretamente ao trânsito, mas pessoas de outras áreas do conhecimento, né, que possam estar conectando esses diferentes conhecimentos à área do trânsito. Então, te pergunto, Eli, e tu com o trânsito, qual é, mais especificamente, a contribuição, a colaboração, né, de um professor de economia que possa ser possível, né, para colaborar com o trânsito? Já falou que tem tua coluna aí, né? Inclusive, convido a todos a prestigiar as colunas do Eli na Zero Hora, aí, todas muito bem escritas, né? Falando sempre sobre questões voltadas à economia, mas também, né, volta e meia, falando ali em alguma questão mais relacionada ao trânsito. Então, qual é a tua contribuição para o trânsito? Muito bem. Eu acho que uma coisa que pode ser reconhecida por todos, deveria pelo menos ser reconhecida, eu acho que cada um de nós é um agente do trânsito, né? Eu sou motorista e eu sou ciclista, além de pedestre. Então, acho que o reconhecimento dessa agência no trânsito, acho que é o começo de qualquer conversa, né? Mas do ponto de vista profissional, como eu dei o spoiler não planejado, Rodrigo, sobre essa questão, eu acabo tangenciando esse assunto, né? Eu dou aula de microeconomia, e um dos tópicos em microeconomia chama externalidades, tá? São ações, efeitos externos das atividades econômicas, das relações entre os agentes. Por exemplo, quando uma empresa fabrica um produto que a sociedade consome, o papel dela é produto, as pessoas consomem aquele produto, sei lá, fone, por exemplo. Quando isso acontece, essa indústria, por exemplo, ela pode gerar, sei lá, fumaça, emite fumaça na fábrica. Isso é um resíduo, é uma externalidade. Isso não está no preço do fone, porque o ar não necessariamente tem preço, na realidade não tem preço, né? Então é externalidade. Mas gera um custo social que a gente chama de custo externo. Por isso, externalidade. A gestão do trânsito está repleta de externalidades, né? Porque a gente fala muito em transporte público, porque transporte público é bom. Isso não é uma questão de opinião, isso é um fato. Porque ele tem externalidades positivas. Ele ajuda a organizar melhor a cidade, ele facilita a vida das pessoas, ele torna a cidade um ambiente mais agradável, organizado, mais racional, né? Então, por causa das externalidades. Então,
tratar de trânsito do ponto de vista de economia é tratar, além, claro, né, da viabilidade, de um modal, por exemplo, coisas do gênero, é tratar fundamentalmente de externalidades, é o que o trânsito faz para a vida das pessoas. Perfeito. Enquanto tu falava sobre essa questão importante, né, das externalidades, eu me lembrava de um estudo da WRI que falava justamente sobre isso e o custo social, comparando o custo social dos deslocamentos com veículo, né, particular, automotor, e com outros modais, né, como a bicicleta, como o transporte público, ônibus, né, no nosso caso. Uhum. E é uma coisa assim absurda, assim, a diferença do custo para a sociedade, né, por quilômetro rodado por passageiro. É coisa assim de o transporte público, eu não vou saber dar valores exatos agora, mas o transporte público ônibus era coisa assim de centavos, sei lá, 50 centavos por quilômetro por passageiro. E o veículo automotor, né, o carro, era coisa assim de R$9. Então é uma coisa absurda, assim, né? O quanto a sociedade paga para que as pessoas se desloquem com seus veículos, né? Então acho que sim, o transporte público é uma grande saída, né? Não só econômica, como social, como ecológica, né? A questão ambiental está muito em voga, né? Hoje a gente discute, inclusive, a WRI tem trabalhos nesse sentido também, o tipo de transporte público, né? Por exemplo, tem estudos apontando já, por exemplo, das vantagens para a transposição do sistema de elétrico, ou seja, ônibus elétricos, ainda que super caros. O ônibus a diesel tem um tipo de custo social também alto que envolve a saúde, emite muita partícula. E aí o ônibus elétrico, obviamente, não, ele até emite um pouco por causa das rodas, mas muito menos. Então, assim, esse tipo de coisa também já está sendo discutido. Só que, claro, nós no Brasil estamos a léguas de distância dessa discussão, porque a gente ainda está lidando com a priorização do transporte individual, né? Infelizmente. O trânsito das capitais é pensado para carro, né? E aí a gente, Porto Alegre, onde a gente mora, né? Porto Alegre é pensada para carro, não é pensada, é só ver a polêmica que aconteceu recentemente, que o pessoal pintou as faixas exclusivas de ônibus na Ipiranga, né? Faixa azul, aquela. Sim. Nem todo mundo, aliás, a maioria não curte muito aquela ideia, né? Aquela ideia de priorização de ônibus. Inclusive políticos, né? Teve uma turma aí de vereadores que queria não só barrar, né, a implementação de novas faixas exclusivas, como retirar as que já haviam feito. Já haviam sido feitas. Né? Não é nenhuma questão dos propriamente, né? Que eles representam uma sociedade que tem esse pensamento, né? A sociedade tem esse pensamento. Algum tempo atrás teve uma polêmica, por exemplo, deve lembrar disso, de liberação da faixa de ônibus da perimetral para táxi. Vamos botar táxi na faixa, pouco ônibus ali. É que o problema é quando tu faz isso, tu perverte toda a ideia do que é um corredor de ônibus. Então, ou seja, tu compromete todo o sistema. Não é o fato de ter um táxi ali ou não. O fato é que tu compromete a proposta, né? E é muito difícil as pessoas entenderem. Mas, assim, isso é uma coisa de acúmulo. A gente ainda vai levar muito tempo para as coisas funcionarem. Claro que tem uma discussão, assim, o que é o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu preciso ter um transporte público melhor para as pessoas quererem usar mais esse transporte e largar o carro, ou para que isso aconteça, eu preciso comprometer um pouco mais espaço para o ônibus, inclusive financeiro, para as pessoas poderem, então, usar. Assim, é uma equação difícil de resolver. A minha avaliação é que tem que ser um pouco dos dois. A gente tem que ir cedendo dos dois lados. Perfeito. Aproveitar, então, antes da gente partir para o nosso último quadro, aí, fazer um breve convite para o pessoal aí que está nos assistindo e não conhece ainda o meu site, né? Faço convite para conhecerem, né? rodrigovargaspsicoetrans.com, e também está podendo estar se tornando membro, né? Um plano de membro, né, que custa R$ 4,99 por mês e tem todas essas vantagens que eu gravei nesse vídeo aí para vocês. Você pode estar se perguntando agora, Rodrigo, mas por que razão eu devo me tornar membro? Se você está com essa dúvida, eu vou te dar vários motivos
para se decidir. Imagine ter acesso a uma rede social exclusiva de profissionais engajados e comprometidos com um trânsito mais seguro. Imagine poder receber cupons de descontos exclusivos e juntar pontos através de um plano de fidelidade para poder utilizar na minha loja em produtos ou serviços. Imagine fazer parte de um seleto grupo que auxiliará na produção de conhecimento e receberá os meus artigos antes mesmo deles serem postados para o restante do site, para poderem opinar e sugerir temas e abordagens. E mais, tem acesso como escritor. Produza e poste seus próprios artigos. Imagine a possibilidade de se afiliar à minha loja e receber comissões pelas indicações de venda. E se você tem cursos, e-books ou algum outro tipo de infoproduto, tenha um e-commerce exclusivo dentro da minha loja. Imagine poder ter acesso exclusivo a lives e podcasts, podendo interagir em tempo real com os convidados e o restante da audiência. E o mais importante, tornando-se membro, você ajuda a expandir esse projeto e ampliar essa discussão sobre esse importante tema para uma maior parcela da sociedade, contribuindo para um trânsito melhor e mais seguro. Além disso tudo, tornando-se membro, você ainda poderá ter uma primeira sessão de programação neurolinguística de cortesia. Gostou? Então não perca mais tempo. Escolha o melhor plano para você e seja um membro você também. Beleza, convite feito então. Vamos nos encaminhando aí para o final do nosso programa. Vamos para o nosso último quadro então, que ele foi pensado a partir de uma dinâmica que a gente lá no setor costuma usar nas palestras que a gente dá em empresas, em universidades, CFCs, onde a gente costuma interagir muito com o público, né? E nessas interações a gente tem uma dinâmica que a gente chama de varinha mágica, né? A gente escolhe alguém da plateia, dá para essa pessoa uma varinha mágica e pergunta, né, na opinião dessa pessoa, qual seria a solução para um trânsito melhor, né? Então, faço esse mesmo desafio para ele, se encontrasse essa varinha mágica ou a cartola de um mágico, né, um gênio da lâmpada, para ti ali, qual seria o truque para um trânsito melhor? Cara, tem que ser uma coisa só ou essa varinha mágica pode fazer duas coisas? Tem que ser uma só, mas pode citar outros truques aí, se tiver na manga também. Tá bom, eu vou fazer. Vamos lá. Eu acho que problemas de ordem social, eles precisam ser abordados por duas vias, assim, invariavelmente, tá? Uma via é a via da ação do Estado e outra via é a via do aculturamento, convencimento da adesão das pessoas às ações do Estado, né? Então, do ponto de vista de trânsito, eu acho que tem que começar. O passo zero seria uma ação do Estado de priorização absoluta. No caso, aqui vamos pensar no nossa aldeia aqui em Porto Alegre, capitais brasileiras, trânsito brasileiro em geral, de priorização do transporte público. Eu acho que começa por aí. E na sequência, junto com isso, não tem como fugir de um aculturamento. A gente tem que educar melhor as pessoas, né? E aí não dá para ficar só fazendo, eventualmente, como é que eu posso dizer, ações pontuais, né? Por exemplo, a gente tem que fazer um negócio que seja sistemático, que seja orgânico, que faça parte da educação nas escolas, que faça parte da educação de formação e por aí vai, né? Então eu acho que são essas duas coisas. Tem uma parcela que é o Estado tem que ser rígido na fiscalização e tem que ser um agente muito ativo na promoção do transporte público, ou seja, enfrentar, por exemplo, isso que a gente estava falando, de bancar, por exemplo, a faixa exclusiva de ônibus, se um negócio tem que acontecer. E no segundo momento é dizer, vem cá, população, pessoal, vamos conversar por que isso está acontecendo, por que é assim. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco essas duas coisas, a gente tem que caminhar de maneira absolutamente democrática, mas, né, mostrando evidências, conversando com as pessoas, muito mais pelo lado da evidência. Eu acho que a gente tem que convencer as pessoas para elas que pode funcionar. Aquilo que a gente vê na Europa, por exemplo, em países desenvolvidos,
da Ásia, onde o transporte público é absolutamente prioritário, as pessoas andam independente da sua classe social, independente de onde elas estão indo de transporte público, isso não cai. Isso tem a ver com investimento e tem a ver com a adesão das pessoas a essa ideia. Então, acho que é uma coisa que não dá para separar, tem que fazer as duas coisas juntas. Perfeito. A minha varinha vai ter que ser poderosa, né, para fazer esse negócio funcionar. É uma missão, de fato, bem árdua, né? Primeiramente porque muitas vezes nem o governo, né, nem o Estado tem essa clareza, né? A gente ainda hoje vê no que diz respeito, não só no que diz respeito ao trânsito, mas em outros âmbitos também, né? Decisões muito populistas, né? Decisões muito pautadas no voto, né? Infelizmente, não no que é melhor para as pessoas, mas no que as pessoas querem, né? Que muitas vezes não é o que é melhor para elas, né? E outra coisa é a questão, então, em função disso, né, é muito pouco provável, né, que a gente veja uma campanha assim, mais massiva, né, a respeito dessa priorização do transporte público, né, infelizmente. Eli, quero te agradecer imensamente, mais uma vez, o aceite aí do nosso convite. Deixa aí tuas considerações finais aí para os nossos ouvintes. Se quiser divulgar aí a tua coluna, algum outro trabalho aí que tu acha interessante, as pessoas conhecerem, fica à vontade. O programa é teu. Tá bem. Não, Rodrigo, só te agradecer pelo convite, é legal. Eu gosto de participar de discussão com outras áreas, porque eu acho que a economia é uma área, por definição, muito multidisciplinar, então conversar com outras áreas eu acho que é bem legal. Eu consigo exercer isso um pouco escrevendo, né, em alguns canais e tal, então é uma coisa que eu gosto de fazer. Assim, acho que isso é fundamental, a gente precisa cada vez mais discutir, e te agradeço a oportunidade de falar contigo aí. Beleza. Espero que seja a primeira de muitas, né? Maravilha, sempre à disposição. Beleza. E como é de costume, então, costumo sempre terminar todo o programa com uma frase aí para o pessoal levar uma reflexão, né? E a frase de hoje é essa aí que vocês estão vendo, que diz o seguinte: na sociedade atual, aquele bom e velho provérbio popular que poderia muito bem ser substituído, né, diante merece ser adequado ao poderoso mercado automobilístico, ficando então da seguinte forma, né? Diga-me com que carro andas, que eu te direi quem és. Né? E a todos que nos prestigiaram até agora, convido então a retornarem na segunda que vem, dia 14, às 16 horas, onde eu vou estar entrevistando o meu amigo João Eduardo, que é lá da Paraíba e é presidente do Instituto VIA, que inclusive nos presenteou aqui no canal com um curso gratuito. Então, você que está se preparando aí para obter a sua CNH, né, não pode perder esse sorteio, que já está valendo. Você pode entrar lá no meu Instagram, que é @Rodrigo Vargas de Souza, procurar esse card aí que você está vendo na sua tela e concorrer, né? Na descrição aí da postagem diz as regras, né, para você concorrer. É só curtir o card, seguir ambas as páginas, né, a minha, os perfis, aliás, o meu e do Instituto VIA, e nos comentários marcar 3 amigos que possam se interessar por esse curso, de repente estão passando por processo de habilitação, que você vai estar concorrendo, certo? Vou mostrar um pouquinho mais do curso, desse material aí para vocês, através de um vídeo aí do curso Via CNH. Olá! Para obter a Carteira Nacional de Habilitação, todo motorista precisa passar por um processo de estudo teórico e prático. O curso Via CNH é um material complementar para as aulas teóricas nos CFCs, Centros de Formação de Condutores. Você terá acesso a conteúdos como
apostilas, videoaulas e também todos os materiais do blog do Instituto VIA. Você aprenderá sobre as leis de trânsito, sobre os primeiros socorros diante de determinadas situações no trânsito, vai entender também sobre noções básicas de mecânica, além de outros assuntos pertinentes. Composto por 7 módulos, você terá disponível apostilas exclusivas para estudo complementar. O Instituto VIA atualiza o conteúdo assim que a legislação é alterada, e você sempre terá um material mais atualizado. Para conquistar sua primeira habilitação de forma mais segura, inicie já. E bons estudos! Beleza, então. A todos que nos assistiram até agora, muito obrigado. Fica mais uma vez o convite aí para participar desse sorteio, que vai acontecer segunda que vem. Eli, muito obrigado. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Tchau, tchau.